Salve Maria! Agora, na segunda parte dessa aula, nós trataremos de 3 pontos, né? Anteriormente, nós tratamos do que é a arte e qual o papel da arte na religião. Mostramos um pouco a concepção medieval de arte e como ela é correta, né? Que é aquilo que serve de meio para elevar a alma a Deus, para mostrar as perfeições de Deus. E o papel da arte na religião, que é fundamental para o culto a Deus, que é prestado. Um pouco de como era a visão dos padres da igreja, né, sobre a música especificamente, né, e como isso era interpretado naquela época. Seguindo agora, nós falaremos sobre a música sacra e a música litúrgica, tentando mostrar um pouco a diferença entre as duas, apesar de os termos normalmente serem confundidos. Tratar também desse processo de decadência, para entender qual a razão, né, dessa situação que a gente vive atualmente, e apontar alguns erros atuais em matéria de música litúrgica. Tá? A música sacra é um termo mais abrangente, né? Então, nós podemos considerar que o termo música sacra comporta o termo música litúrgica. Então, na terminologia usada, por exemplo, nos documentos da igreja, é utilizado o termo música sacra, né? Não há essa distinção entre música sacra e música litúrgica. Obviamente, pelo texto se dá para entender do que ele está tratando. Mas a música sacra pode ser entendida como aquela música que tem por objeto Deus, a religião, mas que não se destina a um ato litúrgico. Tá? É uma coisa que pode ser executada em outros momentos, né? Numa sala de concertos, dentro da própria igreja, mas que não se reserva exclusivamente ao ato litúrgico. Já a música litúrgica é aquela música que é entendida como uma música que tem voltada para o ato litúrgico. Então, o canto gregoriano, por exemplo, ou para o ato litúrgico, enfim, a missa, o ofício divino, né? alguma ação litúrgica. Pensar no canto gregoriano fora desse contexto é um tanto uma certa forçação de barra, né? Você acha que seria a coisa mais chata do mundo, né? Você colocar um canto gregoriano para escutar e tentar desvinculá-lo desse contexto da liturgia. O canto litúrgico, o canto gregoriano especificamente, foi criado para isso. Ele foi criado para servir a liturgia, é parte da liturgia, então ele tem a sua realização, né, a sua concretização de um modo mais perfeito na liturgia. Né? A música sacra, ela tomada nesse sentido mais geral, ela teve um desenvolvimento, né, ao longo dos séculos. A gente pode constatar isso, a primeira expressão de música ocidental foi o canto gregoriano. Como eu comentei na primeira parte da aula, é um cântico que foi herdado da sinagoga, né, principalmente os salmos, e alguns outros cânticos também, né, tem alguns estudiosos de música que conseguiram fazer alguns resgates de manuscritos, e a gente vê muito bem pelas modulações que são melodias e o modo como se cantava influenciou diretamente o canto gregoriano. Então o canto gregoriano veio se desenvolvendo, né? Não dá aqui para falar da história do canto gregoriano, a gente tem uma aula onde a gente trata um pouco dessa história do gregoriano, mas o ápice do canto gregoriano, por volta do século IX, também coincide com já o início da decadência do canto gregoriano, com o surgimento da polifonia. A polifonia, ela é uma música boa, é uma música que pode sim ser utilizada na liturgia. Ela não é específica para a liturgia, né, como o canto gregoriano é, mas pode ser utilizada. Mas a polifonia foi um início, marcou o surgimento da polifonia, marca o início da decadência do canto gregoriano. O canto gregoriano é marcado, assim, uma nota característica do canto gregoriano é a unidade, ou seja, todos cantam uma mesma melodia, o que não ocorre na polifonia. Mas se buscou ordenar
essa simultaneidade de vozes numa peça polifônica. Ou seja, uma peça polifônica, como não há uma unidade completa, uma unidade entre as vozes, onde se canta uma mesma melodia, buscou-se uma unidade na organização dessas vozes, né, formando os acordes numa peça. A polifonia veio se desenvolvendo, o canto gregoriano praticamente caiu no esquecimento. Por quê? Porque a música polifônica, ela é mais, não posso falar mais agradável, mas ela é menos elevada do que o canto gregoriano, logo ela acaba atingindo mais os sentidos do homem, né, provocando certos estados de alma que acabam agradando mais o homem. Por isso o canto gregoriano acabou sendo esquecido, até que a gente tem relatos históricos de que no século XVIII, século XIX, o canto gregoriano praticamente não existia. Era assim, era uma coisa e estava totalmente deformado, né? Era um cântico que já não se reconhecia como o canto gregoriano da igreja. A polifonia se desenvolveu muito. Teve o seu auge a polifonia sacra, a boa polifonia sacra, no século XVI, né, com Palestrina, com Tomás Luiz de Vitória, Orlando de Lasso, compositores que, com a arte do contraponto, conseguiram compor peças respeitando muito bem essa ordem, essa organização que deve haver entre as vozes de um coral. Se desenvolveu muito, e também nesse período já começa um processo também de decadência com o surgimento da ópera, né? Então a ópera, a gente também tem uma outra aula que fala especificamente sobre isso, né? Sobre esse processo de restauração da música sacra, e a gente dá esse histórico do processo de decadência da música, mas a ópera foi um fator bastante importante nesse processo de vamos chamar de banalização da música litúrgica, né? E depois a música orquestral. Então chegou-se a um ponto na igreja de se executar óperas, claro, com motivos religiosos, se cantar ao modo de uma ópera ou uma música orquestrada durante a missa, e isso chegou a um limite, né? Até que, começando com o Papa São Pio X, assim, de uma maneira mais clara, mas já outros papas antes de São Pio X, Leão XIII, por exemplo, já tinham ações nesse sentido de coibir esses abusos, né, e restaurar o canto gregoriano, colocar o canto gregoriano no local que lhe é devido, né, como realmente deve ser. E aí foi produzido todo um ordenamento jurídico. Um dos documentos mais importantes desse ordenamento foi um ato próprio do Papa São Pio X, né, o Trale Solitudine, uma série de regras e que colocam o canto gregoriano como o canto próprio da liturgia católica. Tá? Mas mesmo com essa intervenção da igreja, né, um pouco mais enérgica, com a criação de um ordenamento jurídico, não foi possível frear totalmente essa banalização da música litúrgica, né? Apesar dos esforços, né, com a restauração do canto gregoriano, o trabalho de alguns mosteiros na Europa, de resgate dos manuscritos, né? Estudos para saber como se interpretava aquele cântico, a elaboração dos livros de cânticos, né? Mesmo isso não freou aquela sede de novidade que é natural nos homens. Então, esse processo não parou. Hoje nós vemos os resultados, né, nas paróquias, mas um marco importante, a gente não pode deixar de falar disso, foi o documento Sacrosanctum Concilium do Vaticano II, onde, claro que ele não inventou não foi inventado naquele momento esse termo, mas a tal da participação ativa. Claro, isso advém de uma concepção da liturgia como um ato que não é Deus quem faz, mas que é os homens que fazem, né? Não seria um sacrifício oferecido, Deus está ali se sacrificando, o Padre em nome dos fiéis, mas de que todos oferecem o sacrifício de uma maneira sem distinção.
Então esse conceito de participação ativa, ele é central na Sacrosanctum Concilium, e mostrar que aquela música que está sendo executada na liturgia, ela necessariamente deve ser acessível a todas as pessoas que estão ali presentes. A interpretação, claro, há uma tensão no texto do concílio. O texto do concílio tenta não aderir, não expor totalmente o erro, né, e não defender totalmente o erro, tenta ainda ficar com o pé naquilo que a igreja sempre diz, é claro, uma estratégia, né, para não ficar claramente errado, mas essa tensão, claro, acabou indo, né, o resultado foi para o lado negativo, ou seja, o conceito de participação ativa, ele é fundamental e ele já foi assimilado por todos, ou seja, uma pessoa que assiste uma missa, se ela não consegue cantar uma música, logo ela não está participando da missa, logo aquilo já não tem tanta validade para ela. Porque o fundamental é que ela participe, o fundamental é que ela interaja, não? Então que ela bata palmas, que ela cante, que ela vá até o presbitério, que ela toque nas espécies sagradas, né? Que ela substitua o padre, enfim. O importante é que as pessoas participem, né? E se sintam bem naquele momento. Então, uma música que é executada na missa e que não permite a participação das pessoas, ela não é uma música inclusiva, não é uma música que facilita a participação ativa, logo as pessoas não vão se sentir bem, porque elas não estão participando efetivamente da liturgia. Então essa música tem que ser posta para fora. Isso aqui é uma consequência natural, né? Não dá para se chegar a uma outra conclusão admitindo esse princípio da participação ativa. Então, no pós-concílio, né, isso foi posto em prática rapidamente. Então, o canto gregoriano, que começava a respirar novamente com as ações que começaram lá com Leão XIII, com o Papa São Pio X, e que foram ainda continuadas pelos outros papas, chegando até Pio XII, né? Mas em Pio XII já há uma série de concessões. Infelizmente, o conceito de música litúrgica já é um pouco alargado, já se fazia uma diferença entre música para o ofício divino, para a liturgia, e uma música que não era, dava para utilizar, a concessão ao vernáculo nas terras de missão, enfim. Várias concessões que já desencadearam nessa situação que a gente tem hoje, onde uma concessão que existia à língua vernácula, hoje tornou-se uma vedação ao que não é vernáculo. Então, o latim, a música na língua latina, que é a música da igreja, é simplesmente, na prática, proibida nas igrejas. Então, o que a gente tem hoje é um simples resultado disso. Por isso, nós não temos gregoriano nas igrejas, nós não temos música polifônica nas igrejas, nós temos música da pior qualidade, né? Músicas com ritmos profanos, ritmos que não condizem com com o próprio momento, né, da liturgia. Então você tem num momento onde tem o ato penitencial no início da missa, onde você pede perdão a Deus pelos pecados, você tem uma música em ritmo de baião, ritmo de shot, né? Uma valsa no momento da comunhão, né? Fora as missas temáticas, onde aí a coisa piora, né? Onde você tem músicas que não respeitam o texto litúrgico, adaptações muito fajutas de músicas já famosas, né? De duplas sertanejas, de bandas de rock, de grupos de pagode, adaptadas com um conteúdo, né? Entre aspas, cristão. Então isso aqui é algo lamentável, né? Então esses erros já foram condenados, ou se não, já foi ensinado o que é correto, né, pela igreja. Então nós temos, como eu falei, o motu próprio Tra le Solitudini, de São Pio X, Musicae Sacrae Disciplina, de Pio XII, a própria exortação sinodal Sacramentum Caritatis, de João Paulo II, também condena alguns erros e mostra o que tem que ser feito. E, assim, o próprio, né, a história da igreja também, a tradição da igreja mostra o que deve ser feito em termos de música litúrgica. O que nós temos que fazer, né? Já entrando um pouco na conclusão dessa aula. Da nossa parte, nós temos que, primeiro, entender todas essas coisas, então esse é um objetivo dessa aula, fazer um histórico, o que é a arte, qual é o papel da arte na religião, o que é a música sacra, o que é a música litúrgica,
quais são os erros e chegando em como é que eu combato isso, né? Como a gente pode fazer a nossa parte lá na nossa paróquia, né? Onde a gente assiste missa. Primeiro, tentar promover o que é correto, né? Não adianta muito tentar fazer adaptações. Isso aqui é um pouco complicado. Na prática, a gente vê que não dá resultado. Tem uma iniciativa aqui no Brasil de pegar os cânticos das melodias do gregoriano e passar para o português. Uma coisa um pouco capenga, do ponto de vista estético já é feio, né? Já não é agradável escutar aquilo, e ainda se tenta mascarar uma coisa, né? A língua da igreja é a língua latina, os cânticos em latim têm uma característica própria, elevam mais a alma a Deus, com certeza, não há que se questionar isso. O canto gregoriano é próprio para isso, foi feito para isso. Então, o que a gente sempre aconselha, né, quem nos procura, perguntando o que eu devo fazer na minha paróquia. Tente promover o canto gregoriano. Não consigo agora implementar tudo. Tente eliminar os ritmos que não são adequados para a missa, né? Tente pegar cânticos que tenham um pouco mais de austeridade, que correspondam àquele momento. Os textos litúrgicos, tentem respeitar os textos litúrgicos, não fujam disso, mas isso não basta, né? Esse aqui é um movimento inicial, né? De tentar iniciar uma purificação. Não dá para se limitar a isso. Fiz isso, ok. Não, o canto litúrgico, por excelência, é o canto gregoriano e é ele que deve ser executado na liturgia. Então, estudem o gregoriano, entendam como ele funciona. Nós temos ajudado as pessoas que nos procuram com isso. Montem um coral, conversem com o pároco, tentem, né, se organizar para isso e aos poucos inserir isso na liturgia, até que a liturgia seja pelo menos a parte do canto, seja feita de maneira adequada. É claro que há barreiras para isso. Como eu falei, a própria concepção de participação ativa tenta impedir que essas coisas aconteçam, né? Então, há dificuldades para isso? Há. Por isso, né, a gente pode falar que o canto gregoriano às vezes fica num terreno estranho, né? A missa antiga, a missa no rito romano tradicional, ela é a missa que recebe e que tem o canto gregoriano como um canto próprio. A missa nova também deveria ter, mas infelizmente na prática a gente vê que não há lugar para o canto gregoriano na missa nova. Esse esforço tem que ser feito? Tem que ser feito. É louvável, mas é muito grande. O esforço é muito grande para que o canto gregoriano possa ter o seu lugar, o lugar que lhe é devido na missa nova. Isso aqui é bastante complicado. Então, o esforço é válido, como eu disse, há que se lutar por isso, há que se esforçar, mas não há lugar melhor para o canto gregoriano do que a missa no rito romano tradicional, né? Os textos estão lá, os textos são os próprios textos da missa, são os textos que são cantados, a cerimônia, a austeridade da cerimônia, todo o rito, ele é consonante ao que está sendo cantado, né? Não adianta se cantar o Agnus Dei, né, que é o Cordeiro de Deus, em melodia gregoriana, enquanto está todo mundo se abraçando dentro da igreja. Então, isso aqui não condiz, é um tanto complicado, tá? Mas vale a pena o esforço, né? Fica a nossa disposição a ajudar a quem se interessar. Bom, então nós concluímos essa aula. Todo esse material que foi utilizado, os slides, vai ser disponibilizado para todos vocês. Não se esqueçam de enviar seus trabalhos, né, que é parte integrante aí do curso, e também não deixem de participar do chat ao vivo, né, onde nós poderemos conversar melhor e que está aí no cronograma do curso. Para encerrar, vamos rezar.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria.